E a gente segue falando sobre incêndios criminosos porque a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, junto com o Corpo de Bombeiros, estão traçando aí novas diretrizes para comprovar a autoria dos incêndios florestais aqui do estado. Políticas essas que englobam a prevenção e também a punição aos criminosos. Em casos como esse que a gente acabou de ver, no Parque Estadual de Nova Roma, o homem foi preso em flagrante. E para falar mais desse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Sairo Reis, ele que é gerente de emergências ambientais da SEMAD, e a capitã Vanessa, da Operação Cerrado Vivo. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Danusa. A gente acabou de dar uma notícia porque, nesse caso, o homem deixou a moto. Não sei se a gente não sabe o que aconteceu, se o fogo se alastrou ou não, mas depois ele voltou para recuperar a moto. Então, ele foi identificado, mas a gente sabe que em muitos casos de incêndios florestais é difícil a gente identificar quem causou esse incêndio, né? É por isso essa nova medida, Sairo? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. É por isso. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente editou a Instrução Normativa 14 recentemente, facilitando as condições para poder identificar de uma forma mais precisa os autores dos incêndios florestais. A gente viu nesse caso, capitã, que ele falou que ia fazer um fogo contra fogo. Eu, particularmente, não sei exatamente o que funciona, posso até imaginar. Queria que a senhora explicasse para nós e o porquê isso é proibido. Na verdade, o fogo contra fogo é uma técnica que, inclusive, nós do Corpo de Bombeiros executamos, porém, com especialistas, pessoas que têm toda uma técnica e competência para isso. Que se trata de você colocar um fogo de uma maneira controlada, porém, nessa época do ano já está proibido pela SEMAD. Quando as pessoas querem fazer uma queima controlada, alguma coisa nesse sentido dentro de propriedades, elas precisam ter uma autorização do órgão ambiental, no caso a SEMAD, e já passou da época de se ter essa autorização. Então, a partir desse momento, está proibido. E quais são os critérios, Sairo, que a SEMAD pede para conseguir provar que foi alguém, né? O que a pessoa tem que fazer quando identificar um fogo, chamar a polícia, ligar para os bombeiros? Qual que é a orientação? A primeira coisa, Danusa, é que, identificado ali, naquele momento, a possível flagrante do incêndio florestal, acionar imediatamente a Polícia Militar e denunciar para a Polícia Civil 9097. Polícia Militar e Polícia Civil. Para combater essas chamas, acionamento imediato também do Corpo de Bombeiros, pelo nosso telefone 193. Tudo isso a gente está trabalhando de forma ininterrupta, porque hoje nós já falamos de incêndio de 6ª geração. Você falou agora há pouco, a garganta está seca por conta da baixa umidade relativa do ar. E isso vai piorar ainda para o final do mês de agosto, setembro e outubro. As previsões de índices muito baixos de umidade relativa do ar, com ventos fortes, altas temperaturas. E isso vai dificultar o controle dos incêndios. Então a gente quer que esses incêndios não ocorram. Então já foi determinado pelo nosso governador, tem um decreto suspendendo o uso do fogo por 120 dias. Então essa suspensão, o uso do fogo está totalmente proibido até o final de outubro. E esses incendiários que estão atuando, usando o fogo para limpar roça, formar pasto, nós estamos identificando e serão punidos. Agora, com a vigência da Instrução Normativa 14 da SEMAD, vai ser facilitado essa identificação. Capitã, e a gente está falando de identificação, né? Como que está a Operação Cerrado Vivo esse ano? A Operação Cerrado Vivo, que já acontece há alguns anos, eu não vou lembrar agora quanto tempo, mas desde que eu me conheço aqui por jornalista, a gente sempre fala porque essa época do ano é uma época muito seca. Aproveitando a audiência da TV Brasil Central, não só para o estado de Goiás, mas para todo o Brasil através da Parabólica, para todo mundo hoje através da internet, né? A gente enfrenta um período de água, porque chove muito alguns meses sem parar, e esse ano a última chuva foi no mês de junho. Então a gente enfrenta um período de seca. Então a Operação Cerrado Vivo é muito importante porque o número de incêndios também aumenta nessa época. Com certeza. A Operação Cerrado Vivo é a maior operação que a gente tem dentro da nossa corporação. Ela começa no iniciozinho do ano com as ações de preparação, de prevenção, até a gente chegar efetivamente nesse momento que é a nossa fase de resposta mesmo. Então, esse ano a gente já ampliou em muito o nosso trabalho. Nós estamos aí numa parceria fantástica com a SEMAD, junto aos parques estaduais. Nós estamos presentes com as nossas equipes, inclusive com brigadistas também da SEMAD em 7 parques estaduais, e a gente vem aí mantendo um trabalho de monitoramento diário
constante, contínuo dentro desses parques, justamente visando aí prevenir qualquer início de incêndio, qualquer foco dentro dessas unidades de conservação, de áreas de preservação permanente. Então a gente vem aí com uma estrutura de monitoramento e lembrando que o carro-chefe do Corpo de Bombeiros é sempre a prevenção. Então a gente trabalha muito com esse processo de prevenção, incentivando e trazendo, levando uma conscientização para as pessoas, porque enquanto não houver uma conscientização de fato também, infelizmente a gente não vai ter uma melhora nisso e, claro, a responsabilização também das pessoas que estão aí causando incêndio, que vale a pena a gente destacar sempre que é crime, né? Esse ano a gente já teve algum grande incêndio em algum dos parques? Porque todo ano a gente enfrenta esse tipo de notícia, muito triste, inclusive. Exato. Esse ano, graças ao nosso trabalho aí, em parceria com a CEMAD, aí, a gente não teve incêndios nos nossos parques e assim a gente espera que continue aí, baseado nesse monitoramento que a gente está fazendo. Nós estamos com guarnições aí disponíveis, como eu falei, todos os dias, fazendo um trabalho de ronda nesses parques, junto aos proprietários rurais das áreas adjacentes também, para que eles tenham conscientização também e, se porventura presenciarem a presença de algum, se depararem com a presença de algum foco, já chamem imediatamente o Corpo de Bombeiros para que a gente já possa atuar. Mas, graças a Deus, até o presente momento, a gente está sem ocorrências dentro desses parques. E importante lembrar que agora o trabalho é para identificar os culpados, para que as pessoas respondam criminalmente por esse ato. Sairo, que tipo de prova é importante separar para pôr nesse processo? Eu não sei, imagem de satélite ou só relato? Tem que fazer algum laudo, alguma perícia? Como que é? Os fiscais da CEMAD, eles vão fazer as buscas, você vai fazer o auto de infração e informar todas as informações ali de acordo com a instrução normativa. Então, por exemplo, uma propriedade, uma grande propriedade, que tem um incêndio iniciado dentro da sua propriedade e fica restrita a propriedade, não queimando currais, cercas, já é uma característica de um incêndio criminoso. Ou mesmo que iniciou na sua propriedade e expandiu para outras propriedades. Hoje, com a ajuda dos satélites, a gente consegue identificar claramente o local de início do incêndio. Então, nós temos monitoramento quase em tempo real de todo o estado de Goiás. Então, nós conseguimos identificar a origem dos focos, né? Então, outro caso, a propriedade rural acabou de ter um incêndio em pasto. Logo em seguida, colocado atividades agropastoris naquele local que teve incêndio. Então, ou seja, foi queimado para a formação de pastagem. Então, todas essas características são identificadas pelos nossos fiscais e esse proprietário pode ser autuado ali e ele pode responder administrativamente a multa, que varia de 3 mil a 50 milhões de reais, dependendo da área queimada, mais a compensação ambiental de forma independente da multa. Então ele pode ter sim sua compensação ambiental a cada hectare queimado, pode ser compensado até em 5 novos hectares que tem que ser recompensados por conta daquele incêndio criminoso. Essas medidas da CEMAD vão ajudar a identificar mais rapidamente esses autores? Vai ajudar a identificar mais rapidamente e punir realmente quem usa do incêndio e usa do fogo de uma maneira equivocada, no período equivocado, para poder fazer limpeza de pastagem ou mesmo limpezas em geral. A CEMAD autoriza o uso do fogo em alguns momentos oportunos, mas a partir do mês de julho ele é suspenso por conta dessa dificuldade climática e da forma fácil de propagação desse fogo para ele ficar descontrolado. O estado é muito grande, nós não teríamos braço para atender todo o estado. A gente está falando que está queimando em média, diariamente no estado, aproximadamente 10 mil hectares. É muita coisa. Nós temos incêndios em todas as regiões do estado. O Corpo de Bombeiros reforça a sua presença, multiplica o seu poder operacional, a CEMAD reforça a sua fiscalização, mas nós precisamos da colaboração do cidadão goiano, né? Não utilizem o fogo para nenhum tipo de circunstância em zona rural. Em zona urbana, essa proibição é o tempo integral. Nas zonas rurais, a CEMAD autoriza mediante o requisito de uso do fogo. É importante a gente destacar aqui essa orientação, porque o estado de Goiás é um estado de pessoas simples, de pessoas que têm raízes aí antigas, raízes de pessoas que cresceram na roça, em que era comum esse tipo de ação antigamente. Até hoje na cidade, às vezes a pessoa junta um lixo ali, aquela folhagem, vai lá e taca fogo. E é importante a gente destacar, e ano após ano a gente vem com essas orientações, porque é proibido. Eu gostaria de saber agora, tanto da CEMAD quanto do Corpo de Bombeiros, quais as ações de conscientização realmente para as pessoas, porque quando a gente fala de pessoas simples, às vezes pessoas mais velhas que costumavam a fazer isso quando eram crianças, enfim, de mostrar que isso é proibido e, além de tudo, é perigoso também.
sai? Exatamente. Como eu falei, o carro-chefe nosso é a prevenção. Então, a gente trabalha com palestras nas escolas, junto aos proprietários rurais também, para levar essa conscientização. A gente, muitas vezes, também tenta levar para esses proprietários rurais algumas orientações em relação ao próprio combate, se porventura tiver um incêndio na propriedade, até que o corpo de bombeiros chegue e se desloque. Então, a gente tem todo um trabalho de treinamento também junto a esses proprietários rurais. E a gente, obviamente, faz muito uso da mídia, porque a gente está sempre aqui trazendo informações e falando. E a gente sabe que é muito mais fácil, sim, colocar o fogo quando eu quero limpar um terreno. Porque eu coloco o fogo, deixo ali, mas o ideal é que seja feita uma capina ou a roçagem desse lote para que a gente possa evitar esses problemas. As pessoas também têm mania, costume, aquela cultura do fogo, de querer colocar fogo em lixo, por exemplo. O lixo não pode ser queimado. Ele precisa ser acondicionado no local ideal para que o órgão responsável, no caso a prefeitura, venha e faça o recolhimento desse lixo também. Então são pequenos gestos, pequenas ações e atitudes no dia a dia que as pessoas podem ajudar o Corpo de Bombeiros nessa luta aí pela preservação do nosso meio ambiente. E eu sempre faço questão de frisar, não é só um problema ambiental, mas nós temos problemas aí socioeconômicos, pessoas que perdem bens, perdem propriedades, muitas casas são atingidas por conta desses incêndios que ocorrem dentro mesmo da região urbana. Então vale a pena a gente pensar nesse aspecto também. Tá certo, então eu conversei aqui com o gerente de emergências ambientais da SEMAD, o Sairo Reis, e a capitã Vanessa Furquim Pereira, ela que é oficial de informações públicas da Operação Cerrado Vivo do Corpo de Bombeiros daqui de Goiás. Muito obrigada pela participação, boa tarde para vocês. Boa tarde.